E aí é importante essa atenção, a turma está participando aqui conosco, essa atenção dos pais, dos educadores, esse olhar mais em foco para esses adolescentes, porque o que eu percebo é que parece que eles estão começando a vida, mas essa vida não se apresenta em perspectiva por uma série de situações que você trouxe aqui. Né? Exatamente, né? Assim, talvez focado muito ali em alvos, metas materiais, de que eu tenho que ser um primor nisso, naquilo outro, inclusive um dos fatores individuais que colaboram para o pensamento suicida é o perfeccionismo. Ou pelo menos a fantasia dele, né? Exatamente. E aí, a desesperança, a impulsividade, ou quem já traz alguns traços de agressividade e o próprio perfeccionismo, são fatores individuais da própria personalidade e que, se não bem trabalhados, são fatores de riscos e predisponentes para o comportamento suicida. Bom, se eu tenho ciência disso, né, eu preciso então intervir a ponto de trabalhar com essas minhas questões íntimas, populacionais, ok? Inclusive diminuindo o acesso a ambientes e situações que eu sei que vão levar esse jovem não só a esse comportamento suicida, mas a um adoecimento mental, que se 90% dos suicídios estão atrelados a um transtorno mental, e se eu previno o transtorno mental, eu estou prevenindo a ideação suicida, né? Teve um estudo na Islândia fantástico, inclusive foi apresentado, acho que ano passado, na Câmara para ver o que dava para fazer aqui no Brasil parecido. Certo. Fizeram um estudo durante 20 anos, Mônica. E na Islândia era o país lá da Europa que mais entre adolescentes consumiam substâncias. E aí eles fizeram um estudo, nesses 20 anos, fizeram várias intervenções populacionais que diminuiu ali de 43%, quase metade dos adolescentes de 15 e 16 anos do país da Islândia faziam uso de álcool, por exemplo, que também é um fator de risco. Em 20 anos, com as intervenções que eles fizeram, de 43% foi para 7%. 26% de uso de cigarro foi para 7% também, entre essa população de 15 e 16 anos. O que eles fizeram lá? Aumentaram o tempo desses adolescentes com as famílias. Essa convivência, né? De forma que isso era estimulado não só nas escolas, né? Aumentaram o tempo desses adolescentes envolvidos com o esporte, né? E fizeram políticas públicas, por isso que 20 anos, porque você precisa de um tempinho para manejar isso tudo, né? Para que as escolas tivessem um terreno fértil para fazer isso, né? Com políticas públicas que incentivassem, inclusive incentivo financeiro para isso, e incentivo de grandes empresas para deixar que os pais pudessem trazer esses filhos para perto de si. Deixa eu te contar um caso. Rapidinho, porque o nosso tempo está terminando. Tá. Um caso de uma adolescente que eu estava acompanhando, que a mãe falava assim para mim: nossa, doutora, ela só consegue ficar bem quando ela está jogando. Tudo bem, não tem nada contra os jogos. Certo. Mas no jogo, a adolescente me contou que um dos personagens, para você ganhar lá, o personagem tinha que se matar. E a mãe não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Então, os pais têm que se aproximar dos filhos para entender se ele joga, que tipo de jogo que é esse, qual que é o objetivo do jogo, o que ele tem que fazer no jogo, o que ele faz no tempo livre dele, quem são os amigos, autenticidade, interesse, empatia, diálogo, antes de tudo, viu, Mônica? É esse o resumo dessa conversa muito importante com a Gabriela Scalia, que é psiquiatra, a respeito desses jovens que precisam tanto da gente disso tudo que ela falou. Gabriela, obrigada mais uma vez. Obrigada, Mônica, pelo seu tempo. Para você. Para nós, tá? Obrigada. Obrigada.